Irmãos, é curioso, né? Porque eu não ia trazer essa palavra hoje. Na verdade, essa aqui foi uma palavra que eu dei, acho que no final do ano passado, ou no início desse ano, eu não lembro agora direito. E eu estava escrevendo sobre o ministério do Espírito Santo. Era uma pregação que não tinha nada a ver com o que nós vamos falar hoje. Vocês estão ouvindo bem minha voz? Então, legal. E quando mudou semana passada. Aí eu já falei, caramba, está muito em cima, né? Mas tudo bem. E acho que veio a confirmação quando eu ouvi a pregação do pastor Pedro, na semana passada, onde ele falava da necessidade de tratamento, da gente deixar sermos tratados pelo Espírito Santo. Depois veio a Bebel à noite, falou das distrações que nós temos tido, o que vem nos impedindo, obviamente, de gastar mais tempo com o Senhor. E hoje de manhã, o Igor falando sobre arrependimento, né? Eu não peguei nada da pregação de ninguém, principalmente do Igor, mas tem algumas coisas em comum. Então a gente vê de fato que é o Espírito Santo confirmando a mudança. Então já vou pedir para os irmãos ficarem de pé, abrir a Bíblia no capítulo 32 de Êxodo. Nós vamos ler 2 versículos, o primeiro e o 4. Vou te pedir só para botar na NVI, por favor, Jéssica. Vamos lá. Êxodo capítulo 32, verso 1. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Vai para o verso 4, por favor. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje. Te agradecemos, Senhor, pelo encerramento de jejum, Pai. E nós te pedimos, Pai, age no meio do teu povo, Senhor. Traz, Senhor, a libertação, a cura, a transformação, Senhor, a salvação de que necessitamos, o tratamento, Senhor, de que nós precisamos e que tanto fugimos, Senhor. Fica à vontade no meio do teu povo, Senhor. Despedaça, Senhor, todo impedimento essa noite, que todos que entraram aqui estejam com a terra fértil para receber a palavra, Senhor, e repreende tudo aquilo que tentar roubar essa noite, na autoridade do nome de Jesus, é o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, no dia 31 de dezembro de 2021, o pastor Pedro disse para a igreja que a palavra do Senhor para o ano de 2022 era reconstrução, correto, pastor Pedro? Reconstrução. E ao longo de 2022 tem sido exaustivamente pregado nesse altar que nós temos uma responsabilidade conferidas por Deus nos processos. Deus espera a nossa interação. Ele espera que nós façamos a nossa parte, porque a parte dele ele sempre faz. E algo essencial em todo o processo em que somos partes com o Senhor é o nosso relacionamento com Ele. Mas será que aquilo que temos pregado com os lábios é o que de fato está no nosso coração? Será que temos meditado, refletido, analisado? Se o Senhor é de fato quem nós dizemos que Ele é? E esse texto que nós vamos entrar, daqui a pouco ele veio à minha mente enquanto eu pensava sobre essas coisas. E antes de nós entrarmos no texto que nós lemos, eu quero fazer um resumo muito rápido, muito breve, da saída de Israel do Egito. História mais do que conhecida aqui por todos. Mas, vamos lá. O Senhor, ele se apresenta a Moisés na sarça ardente. Ele o capacita e o envia
para libertar o povo de Israel do cativeiro no Egito. E cada vez que Moisés vai até Faraó e pede para que ele deixe o povo ir, e Faraó recusa, o Senhor envia uma praga. E é curioso, porque cada praga simboliza uma deidade egípcia, um falso deus egípcio. Por exemplo, os governantes egípcios, eles se auto-intitulavam divinos, filhos de Ra. E na 10ª praga, o Senhor envia o anjo da morte para exterminar os primogênitos egípcios. E quando nós lemos as pragas no capítulo 7 ao capítulo 12 de Êxodo, nós vemos uma clara distinção entre o que acontece com o povo de Israel e o que acontece com os egípcios. Então, Faraó deixa o povo ir, após a 10ª praga. O povo de Israel e os prosélitos saem do Egito. Prosélitos são aqueles que se converteram ao judaísmo. No contexto, são aqueles que abandonaram as suas deidades e passaram a servir ao Deus eterno, ao Deus de Israel. O que também já nos mostra o cumprimento da promessa do Senhor feito a Abraão, lá em Gênesis 12, no verso 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Igor mencionou isso de manhã. Então o povo está saindo do Egito. Faraó decide perseguir o povo, exterminar. Nós sabemos, o Senhor abre o Mar Vermelho, o povo de Israel passa em segurança, enquanto os egípcios são destruídos. E essa saída de Israel do Egito simboliza a nossa salvação, a nossa saída do mundo. E então Moisés vai conduzir esse povo, vai liderar esse povo. Para onde? Para a terra prometida? Ainda não. Lembre-se de que Moisés falava para Faraó: deixe o povo ir adorar a Deus no deserto. Então, ele estava conduzindo o povo ao Sinai. E o que aconteceu no Sinai? Era o local onde o Senhor havia se apresentado a Moisés na sarça ardente anteriormente. Então Moisés desejava que o povo experimentasse aquilo que ele já tinha experimentado, tivesse aquele encontro genuíno com Deus. Porque antes de querer levar até a terra prometida, Moisés queria levar o povo a ter um encontro com aquele que fez a promessa. E aí eles chegam no Sinai, e no capítulo 19 de Êxodo, no versos 3 e 4, vai dizer o seguinte: logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: vocês viram o que eu fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias, e os trouxe para junto de mim. Então, observem essa declaração final: trouxe para junto de mim. Essa declaração revela o propósito, ela resume o propósito, o objetivo do Senhor de nos salvar, de nos resgatar do mundo, trazer cada um de nós para Ele. Esse é o objetivo do Senhor, quando Ele nos salva. Por quê? Porque Deus deseja você. Deus anseia pela sua amizade. Deus deseja ter com você um relacionamento de pai e filho. E eu fico imaginando, eu gosto de criar umas histórias, né? Enquanto o texto às vezes pula de uma parte para outra, eu fico meio que imaginando o que tinha no meio do caminho ali. E eu fico imaginando que Deus, ele devia estar radiante. Ele devia estar contente, porque ele ia encontrar esse povo depois de centenas de anos no cativeiro egípcio. Irmãos, quantos pais nós temos aqui na igreja? Agora eu vou levantar a mão também. Glória a Deus. Eu tenho certeza, glória a Deus, eu tenho certeza que cada um aqui lembra da gestação dos seus filhos e como esperavam ansiosamente pelo nascimento deles. 9 longos meses, né? Esperavam para poder ver seus rostos,
conhecer a sua personalidade, vendo o seu desenvolvimento, ouvir a sua voz, desenvolver um relacionamento com Ele. Com Deus era a mesma coisa. A diferença é que Deus esperou muito mais do que 9 meses. Esperou séculos para isso. Mas, para que um encontro fosse um encontro de sucesso, era preciso que o povo fizesse algumas preparações primeiro. E no verso 10 e 11 do capítulo 19, diz o seguinte: o Senhor fala a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no 3º dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Então o Senhor estava falando: olha, eu anseio para ter um encontro verdadeiro, um encontro genuíno com vocês. Mas, primeiro, vocês precisam tirar a sujeira do Egito da roupa de vocês. Eu sou o pai de vocês, mas também sou um Deus santo. E não vou ter um relacionamento superficial com vocês. Então, esse tirar a sujeira da roupa, ele simboliza a santificação. A santificação, a Bíblia nos diz: em santidade ninguém verá Deus. E o que o Senhor está dizendo é: eu não vou ter um relacionamento superficial com vocês. Eu vou ter um relacionamento profundo com vocês. Mas é impossível nós desenvolvermos um relacionamento profundo e significativo com alguém egoísta. E o Senhor, Ele se entregou totalmente a nós. João 3,16, todo mundo conhece, que Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por amor a nós, Ele fez isso. O apóstolo Paulo fala em Gálatas, no capítulo 2, no verso 20, Jesus me amou e a si mesmo se entregou por mim. É claro que alguém pode pensar, mas espera aí, esse contexto aí já está falando do Novo Testamento, aí é um contexto do Antigo Testamento. Bom, em 1 Pedro, no capítulo 1, os versos 19 e 20, em Apocalipse, capítulo 13, verso 8, o que que fala? Jesus é o Cordeiro morto desde antes da fundação do mundo. Então, desde antes de Jesus vir, Ele já tinha escolhido se entregar em sacrifício por amor a cada um de nós. Ou seja, o que que o Senhor está falando? Olha, eu não vou aceitar ter com vocês o mesmo tipo de relacionamento do mundo. Como assim? O que que o mundo faz? O mundo utiliza as pessoas com as quais se relaciona para obter vantagem, para satisfazer os seus desejos, as suas vontades, o seu ego. Então, ao 3º dia, o Senhor se apresenta no Sinai. E quando Ele chega no Sinai, o povo ficou apavorado. Eles recuam, eles tremem de medo. E falam para Moisés, em Êxodo, no capítulo 20, no verso 19. Fala tu mesmo conosco e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Irmãos, eu fico imaginando que Moisés deve ter ficado desnorteado com essa fala deles. Por quê? Eles viram as pragas que o Senhor mandou sobre o Egito para libertá-los. Eles viram o Mar Vermelho se abrindo para passar. E agora eles estavam se afastando de Deus. Como? Eu fico imaginando que Moisés devia pensar, como é que eles podem querer se afastar daquele que o salvou, daquele que o resgatou do cativeiro? Como eles podem não querer ouvir a voz do Criador? E aí também, na minha mente fértil, eu começo a imaginar o desapontamento do Senhor. Deus ansiava por aquele encontro. Ele desejava desenvolver com eles o mesmo tipo de relacionamento que ele estava desenvolvendo com Moisés. Imagine se você tem 2 filhos e um dos seus filhos vira para você e fala o seguinte: pai, mãe, a partir de hoje não quero que você fale comigo mais diretamente. Fala com o meu irmão e ele vai me transmitir o recado. Como você se sentiria? O povo
recusou a presença do Senhor, rejeitou a presença do Senhor naquele momento. E justamente por isso, um sacerdócio precisou ser estabelecido. Uma vez que o povo não queria ter uma interação direta com Deus. Um sacerdote é alguém que leva a mensagem do povo para Deus. Os judeus já tinham um profeta, Moisés, que trazia a mensagem de Deus para o povo. Então, por conta dessa rejeição a ter esse contato direto com o Senhor precisou estabelecer um sacerdócio para manter uma semelhança de comunhão contínua com o povo. E aí o Senhor fala para Arão, no capítulo 19, no verso 24, ele vai falar o seguinte, para Moisés: desça e depois torne a subir acompanhado de Arão, só até aqui. Então Arão se tornaria o primeiro sacerdote, mas a ideia original não era essa. A ideia original é que todos fossem um sacerdote. Quando o povo chega no Sinai, o Senhor fala para Moisés, no verso 6 do mesmo capítulo 19, ele fala o seguinte: vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então o Senhor desejava que todos tivessem a capacidade de se comunicar diretamente com Ele, mas não foi o que o povo quis. E é curioso, porque o Senhor fala para Moisés descer e tornar a subir acompanhado de Arão, mas não há relato bíblico de que Arão subiu com Moisés. Por algum motivo, Arão preferiu ficar no acampamento com o povo, enquanto Moisés ficou 40 dias e 40 noites no alto do monte, na presença do Senhor. O motivo, a gente não sabe, mas podemos conjecturar. Será que ele encontrou mais conforto na presença do povo do que na presença de Deus? Será que ele estava com medo de ficar a sós com o Senhor? Bom, conforme eu falei, o motivo a gente não sabe, mas a gente sabe de uma coisa: ele estava prestes a fazer algo assustador. Em Êxodo, no capítulo 32, no verso 1, que foi o primeiro versículo que nós lemos, diz: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão. Vamos parar aqui. O que está acontecendo? Primeiro, o povo tinha desejos e queria ver os seus desejos realizados. E ele precisava de um homem de Deus para acomodar esses desejos. Segundo, Arão tinha o dom de liderança em sua vida, e isso atraía as pessoas a ele. E aqui é importante, porque pessoas são atraídas por um líder forte, estando ele em obediência a Deus ou não. Então, o simples fato de um líder atrair uma grande quantidade de pessoas não significa necessariamente que ele está em sintonia com o Senhor. E o que o povo diz a Arão, continuando: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Bom, o povo, ele fala que não sabe o que aconteceu. A quem? A Moisés. Por acaso eles falaram: olha, a gente não sabe o que aconteceu com o Eterno. Ele desapareceu, ele nos tirou e nos abandonou. Eles falam isso? Não falam, em nenhum momento. Eles falam: não sabemos o que aconteceu a Moisés. Então guardem isso, porque daqui a pouco a gente vai voltar nessa parte. Segundo, ele fala, notem que diz: façam para nós deuses. A palavra hebraica para Deus é Elohim. E essa palavra Elohim, ela aparece no Antigo Testamento pouco mais de 2.600 vezes. No Antigo Testamento. E pouco mais de 2.250 vezes, quando essa palavra aparece, Elohim, Deus, ela está se referindo ao Eterno, ao Todo-Poderoso. Por exemplo, capítulo 1 de Gênesis. Essa palavra aparece 32 vezes, Elohim.
Já no verso 1 fala o seguinte: no princípio, Elohim criou os céus e a terra. Agora, vamos ver outro exemplo. Deuteronômio, no capítulo 13, no verso 4. Ele vai falar o seguinte: sigam somente o Senhor. No original, esse Senhor é Yahvé. Tem uma questão se essa pronúncia não é aceitável a Yahvé, então vamos falar Yahvé. Sigam somente o Senhor, Yahvé, o seu Elohim, o seu Deus, e temam a Ele somente. Então notem que nesse versículo aqui, no capítulo 13, no verso 4 de Deuteronômio, ele apresenta o nome do Senhor, Yahvé, e se refere a Ele como o nosso Elohim, como o nosso Deus. Tá tranquilo até aqui? Beleza. Só que, mais de 250 vezes no Antigo Testamento, a palavra Elohim também é utilizada para se referir a um falso Deus. Então, como por exemplo, Baal, Dagon, Aserá. Então, diferentemente da língua portuguesa, que quando nós lemos, lá Deus com D minúsculo, deuses no plural, ou então falso Deus, nós já sabemos que não é do eterno que está se referindo. Agora, no original, não é assim. A palavra precisa ser lida no contexto, para saber de quem eles estão falando. Beleza? Tranquilo? Tá. E aí, Arão, respondendo ao povo, ele pede o ouro dos seus brincos, pede os brincos para fundi-los, para derretê-los, e ele vai e faz esse infeliz bezerro. E quando o bezerro ele está pronto, ele fala no capítulo 32, no verso 4 de Êxodo. O povo fala, na verdade: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mais uma vez a palavra Deus aqui é Elohim. Mas agora a gente vai começar a entender de quem eles estão falando. Eles continuam dizendo que tiraram vocês do Egito. Irmãos, eles sabiam que foi o Eterno, que foi o Todo-Poderoso que os havia tirado do Egito. Como é que a gente pode ter certeza disso? Primeiro, eles viram as pragas e o Senhor fez questão de lembrá-los logo que chegaram no Sinai. O Mar Vermelho abriu. Mas a gente vai ter a certeza no verso seguinte. No verso seguinte, verso 5, fala assim: vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Haverá uma festa dedicada ao Senhor. Então eles utilizam novamente o nome Yahvé. E qual é o detalhe disso? Em Êxodo, no capítulo 6, nos versos 2 e 3, o Senhor se apresenta a Moisés e fala: Deus disse a Moisés: eu sou o Senhor, Yahvé. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, Yahvé, não me revelei a eles. Irmãos, essa palavra, Yahvé, Senhor, exceto nessa passagem que nós estamos, no capítulo 32 de Êxodo, em nenhum lugar da Bíblia, nenhum, a gente acha essa palavra se referindo a um falso Deus. Então, o que está acontecendo aqui, irmãos? Quase que inacreditavelmente, Arão, os líderes, o povo, olham para aquele bezerro e chamam ele de Yahvé, de Senhor, do Deus Todo-Poderoso, do Eterno. Eles não olharam para aquele bezerro e chamaram ele de Baal, de Dagon, de Aserá, de Ra. Eles não falaram: eis aí Ra, que tirou vocês do Egito. E aí vocês lembram quando eu falei há pouco que o povo disse: nós não sabemos o que aconteceu a Moisés. Em nenhum momento falaram: não sabemos o que aconteceu ao Senhor. Irmãos, eles não estavam negando a existência do Senhor e não estavam negando o seu envolvimento na vida deles. Eles ainda reconheciam que foi o Senhor que os salvou, que foi o Senhor que os libertou, que foi o Senhor que os curou, foi o Senhor que deu a provisão a eles.
Mas então o que eles estão fazendo? Eles mudaram a sua imagem para uma figura administrável do Senhor, para uma figura que daria a eles aquilo que eles queriam. E eles poderiam viver da maneira como eles queriam. E no verso seguinte, no verso 6 do capítulo 32, nós vamos ver o comportamento que o povo de Israel vai ter depois de terem criado o Senhor, criado esse Deus palpável. Ele fala: na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para beber e comer e levantou-se para se entregar à farra. Irmãos, era dia de celebração ao Senhor que eles criaram. Então, os líderes e o povo vinham com as suas ofertas ao Senhor. E eles estavam convictos, eles estavam certos, eles estavam seguros de que estavam fazendo aquilo que Deus queria, que Deus se agradava. Eles achavam que Deus não via problema nas suas glutonarias, nas suas bebedices, nas suas festanças, nas suas orgias. Envolvia orgia. Eles estão vindo do contexto pagão do Egito, a gente não pode esquecer disso. Só que, na verdade, o Senhor não se agradava em absolutamente nada desse comportamento. Era totalmente o oposto ao que o Senhor queria deles. O que está acontecendo, irmãos? Irmãos, eles haviam entrado na forma mais enganosa da idolatria. Eles haviam criado um Deus falsificado. Eles haviam criado um Senhor falsificado, diferente de quem ele realmente é. Uma coisa é você adorar um falso Deus. Eu adoro Baal. Você vai servir a ele da maneira como ele quer, orgias e tudo mais. Mas eles não estavam servindo a um falso Deus. Eles estavam servindo ao eterno que eles criaram, não ao verdadeiro eterno. Eles estavam servindo ao Deus que acomodaria as suas vontades, serviria para realizar os seus desejos, e eles poderiam viver tranquilamente da maneira como eles gostavam. Eles estavam no mais terrível engano da idolatria. Isso não é fundamentalmente diferente das nações pagãs, que se recusam a obedecer ao Senhor, a adorar ao Senhor. Por isso, o apóstolo Paulo, em Romanos 1, no verso 21, ele fala, esperar só ela botar para a gente ver junto, Romanos 1, verso 21, ele vai falar: por isso seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. A diferença daquele povo para as nações pagãs é que as nações pagãs chamavam seus deuses de Baal, de Aserá, de Ra, enquanto aquele povo estava chamando o Deus falsificado de Yahvé, de Senhor. E aí, o Senhor fala para Moisés, no capítulo 32 de Êxodo, verso 7, desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Verso 8, muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. E aí Moisés desce. Havia contas a acertar. Primeiro, com Arão, que é quem estava no comando. Segundo, com os líderes. Depois, com o povo. E ele vai falar, lá no verso 25 e 26 do mesmo capítulo 32. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso
para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Irmãos, nós, a exemplo de Israel, nós não somos do Senhor, porque nós declaramos o seu nome, porque cantamos louvores a ele. Nós somos do Senhor se nós vivemos da maneira como ele declara que nós temos que viver. Em João, no capítulo 14, no verso 21, diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E a gente está nessa fase de jejum, né, da entrega do jejum. E é curioso, porque no ano passado, lá em casa, eu e a Carol, nós jejuamos com um propósito. E, irmãos, eu tinha certeza que aquilo ia acontecer. Carol também. Não aconteceu. Quando não aconteceu, meu coração se entristeceu com o Senhor, assim como o da Carol também. E aí, eu comecei a ver que eu fiz daquilo que eu desejava um ídolo na minha vida. Eu tinha levantado um ídolo na minha vida de algo que eu queria muito, que nós queríamos muito. E aí agora, como a gente vai ter esse bebê, quando a gente ora toda noite. E enquanto eu estava orando, uma das coisas que eu falei para o Senhor é: Senhor, não deixa essa criança se tornar um ídolo em nossas vidas. Nós temos essa criança para ela servir ao Senhor e não para criar um ídolo em nossas vidas. E pode parecer, caramba, como aprendeu, né? Como é espiritual. Irmãos, antes fosse. E eu não sei porque o Senhor me pede para falar essas coisas aqui. Mas amém, tem sempre um propósito. Tem sempre um propósito. E o que aconteceu? Eu creio que para os irmãos, setembro e outubro não foi um mês fácil. Obviamente todo mundo sabe por quê. Eleições. Há um contexto envolvido nisso. Para mim tampouco foi fácil. Já havia um contexto familiar também envolvido. E a verdade é que nós temos uma facilidade de criar ídolos nas nossas vidas, irmãos, que é brincadeira. Quando a gente pega a história dos reis de Israel, se não me engano, só Ezequias e Josias, se não me engano, foram os que derrubaram todos os postes ídolos e os altares. Todos os outros, ainda os que fizeram o que era bom aos olhos do Senhor, algum ídolo permanecia. Consequentemente, o nosso coração também é assim. Não estou falando que a gente está desviado do Senhor, mas o nosso coração, ele processa a iniquidade de uma forma absurda. E a gente consegue levantar ídolo em tudo. Eu não fui diferente. Eu não estou aqui querendo falar de política, irmãos. Entendam isso, tá? Comigo não foi diferente. Estou contando o meu testemunho para a igreja. Pode ser o de alguns aqui. Eu estou contando o meu. Por quê? Porque o Senhor falou, porque senão não ia falar nada. E durante esse processo, eu criei um altar. Pouco importa se era pró, se era anti, se era pró-1, anti-1. Eu erigi um altar no meu coração. E uma das obras da carne é a idolatria. E da idolatria começou a me dar raiva. Tudo estava me irritando. As pessoas me irritavam. 90% da minha rede social foi silenciada. No Instagram. A gente ri num primeiro momento, mas quando a gente vai observando isso, a gente vê que tem muita coisa espiritual no meio disso. E o meu coração, ele começou, ao invés de transbordar amor, transbordar separação, segregação, raiva. Eu sempre estava pronto para brigar com alguém. Não de bater, mas de discutir. Sempre estava. Aquele que você está em paz, você fala assim, não, isso não está mais me prendendo não. A primeira coisa que você escuta, você já fica cheio de raiva no seu coração. Isso estava em mim. Isso estava em mim. Então eu falei, Senhor, isso não está bom. E eu estava orando. Pastor Alexandre, quantas vezes ele me ouviu falando assim, Pastor Alexandre, preciso de amor. Preciso de mais amor pelas pessoas, Pastor Alexandre. E chegou um momento em que eu falei, quer saber? Vou me desligar um pouco disso. Parei de observar a rede social, noticiário, parei de ver tudo.
E eu falei assim, quando acabar as eleições, eu volto. Dito e feito, dia 31, segunda-feira, voltei. Irmão, não tinha melhorado nada. Tinha melhorado nada. E eu estava iniciando um jejum. E eu pensando, vai ser uma maravilha, eu vou passar 21 dias com raiva. Senhor, eu não consigo... Senhor, levantar um ídolo, eu levanto. Derrubar, eu não preciso da tua ajuda. Porque sozinho eu não estou conseguindo, não. Passou o primeiro dia, passou o segundo. Dia 1º de novembro, segundo dia de jejum. Fui orar com a Carol de noite. Quando eu comecei antes eu estava orando de tarde. Quando eu comecei a orar, nós somos muito críticos com os outros, né? Com a gente, não, as minhas opiniões são as corretas. A dos outros está errada. A minha é que é a correta, porque eu estou enxergando isso que não estão vendo. Todos nós somos assim, de uma certa maneira. E enquanto eu estava orando, eu comecei, irmão, estava me atrapalhando tanto, que na minha oração isso toda hora entrava. Toda hora entrava. Eu tentava pensar em outra coisa, isso vinha. Eu estava orando, daqui a pouco isso vinha. A minha oração era uma zona, irmãos. Não tinha coordenação. Eu ia, eu voltava, eu falava, cara, eu não estou entendendo nem mais o que eu estou falando. Eu ficava 5 minutos, parecia que eu estava 1 hora, era arrastado. Não fluía. Eu estava totalmente submerso ao altar que eu levantei. O altar eu levantei, só que eu estava embaixo dele. Eu não conseguia sair daquilo. E aí eu comecei a falar, Senhor, quer saber? Eu estou com raiva por causa disso, disso e disso. Não é possível que as pessoas não consigam enxergar. Não sei o que lá. O Espírito Santo falou assim para mim, você não é melhor que eles. Foi muito direto. Fazia muito tempo que eu não ouvia a voz do Espírito Santo como aquele dia. Você não é melhor que eles. Todos precisam de arrependimento. Todos precisam derrubar os seus ídolos e se voltarem para mim. Isso veio muito forte no meu coração naquele dia. E eu falei, Senhor, me ajuda até me arrepender como tu queres. Porque senão eu vou falar que me arrependi aqui, vai ser um remorsozinho, e daqui a pouco eu estou fazendo a mesma coisa. Tá bom, acabei de orar, fui orar de noite com a Carol. Quando eu comecei a orar, veio Marcos 11, 25. Falei, pô, o que é Marcos 11, 25? Estava lá, se você tem alguma coisa contra alguém, perdoa. Senão a sua oração não é ouvida. E eu falei, Senhor, não é ninguém especificamente. Eu não estava com raiva de alguém especificamente. Era da situação. Eu falei, Senhor, irmãos, eu estava com raiva de uma certa maneira. Eu acho que era da polarização que estava dentro da igreja. Isso estava me deixando com uma raiva de todos os lados, de uma maneira absurda. E eu falei, Senhor, eu libero esse perdão do meu coração. As pessoas também erram, a gente quer acertar, a gente não está fazendo para provocar o irmão. Às vezes fazemos mesmo, né? Mas a gente não quer errar. E aí, quando eu estava orando, eu falei, amor, eu preciso parar de orar. Por quê? Porque eu não estou bem. Ora você por mim agora. Eu orei de tarde, eu coloquei isso diante do Senhor, mas eu sinto que eu ainda estou preso. Talvez o que eu esteja precisando é de que alguém ore por mim agora. Carol começou a orar. Irmãos, como a Carol começou a orar, deu uns 5 minutos, a atmosfera do quarto mudou. Eu comecei a sentir a presença do Senhor muito forte. E eu falei, Senhor, tu estás derrubando esse altar essa noite. Louvado seja o teu nome, tu estás derrubando esse altar essa noite. E talvez, tem mais um detalhe, no dia seguinte, eu fui orar. Quando eu estava orando, eu falei, Senhor, eu entendi o que tu queres de mim no jejum. O jejum eu vou unicamente colocar diante de ti para tu derrubares todos os altares da minha vida. Eu não quero mais nada. Só derruba um por um, do menor ao maior. Destrói, despedaça, leva embora todo caco que ficar. E aí eu falei, vou ficar lendo os evangelhos, porque a minha fé não estava legal. E o pior, irmãos, é que a gente desconta a nossa frustração com os problemas que estão acontecendo em Jesus. Porque a gente fala, não, é a igreja. Irmãos, você está descontando no final das contas em Jesus, que não tem nada a ver com isso. Que não tem nada a ver com isso. Ele está no controle de tudo, sempre teve. E aí,
eu fui ler Marcos. Coloca, por favor, Marcos no capítulo 1, no verso 1. Quando eu comecei lendo Marcos, está falando o seguinte: princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, ele estava falando do início. Vai para o 2. Conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Irmãos, o início do evangelho, ele começa com João Batista. Igor falou isso hoje de manhã. O início do evangelho começa com a mensagem de João Batista, que era o batismo de arrependimento. O batismo, ele é a imersão total. Ele não é parcial. Então, a mensagem de João de arrependimento completo, ela é o início do evangelho. E aí, eu comecei a pensar. Eu falei, caramba, Senhor, já estava falando comigo de arrependimento, mais claro do que isso é complicado. E aí eu comecei a ver que João Batista, ele não está no Antigo Testamento. João Batista, ele está no início de cada evangelho. Por quê? Porque é uma parte vital, uma parte essencial. A mensagem de arrependimento é uma parte essencial do evangelho do Novo Testamento. E aí, coloca por favor em Mateus 11:13. Aí em Mateus 11:13, é Jesus falando, tá? Jesus fala o seguinte: pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Ele não fala que profetizam até ele. Ele falou, profetizaram até João. Por quê? Porque a mensagem de arrependimento completo, ela é o início do evangelho do Novo Testamento. Nós não podemos ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor, genuíno, sem que nós tenhamos nos arrependido dos padrões de pecado que já estavam estabelecidos. O arrependimento é a porta de entrada desse evangelho. E quando o pastor Pedro falou em reconstrução, aquilo veio muito forte em mim, na hora quando eu estava lendo isso. Por quê? Irmãos, uma reforma já é chato, mas é mais simples. Imagina o seguinte: vou reformar a minha cozinha, terrível, mas vou reconstruir a minha casa. Você tem que começar dos alicerces. E um dos alicerces que nós precisamos colocar novo é o do arrependimento. Nós temos falado muito de fé, temos tido fé e pouco arrependimento. O Senhor deseja nos tratar, e eu creio que esse ano de reconstrução que Ele trouxe para a igreja é a reconstrução dos fundamentos da nossa fé. Irmãos, o arrependimento e fé estão ligados, porque o arrependimento é a porta de entrada do evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos nos arrepender, exercer menos nossa justiça própria. Meu ponto de vista é o melhor. E amar o irmão. Nos arrependermos dos nossos pecados. Não estou falando para ninguém ter seus posicionamentos. Nada disso que eu estou falando. Cada um tem os seus. Mas isso não suplanta o amor que temos que ter um pelos outros. E o arrependimento que temos que ter quando estamos criando ídolos que ocupam o lugar do Senhor. E ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar do Senhor. Pode ser de filho a político, pode ser de time de futebol a comida. Qualquer coisa que está na frente do Senhor é um ídolo na sua vida e precisa ser derrubado. A promessa que o Senhor talvez tenha feito a cada um de vocês durante esse jejum, que o Senhor fala com cada um de uma maneira. Eu
creio que vai se cumprir. Mas pode ser que para alguns não vá se cumprir agora. Não faça disso, da promessa, um ídolo na sua vida. Lembre-se que antes de Moisés conduzir o povo à terra prometida, ele conduziu a ter um encontro com aquele que prometeu. Se eles levassem direto à terra prometida, seria um local de idolatria para aquele povo. Irmãos, talvez alguém aqui esteja pensando, caramba, eu faço tudo errado sempre. Mas eu quero dizer para você que essa palavra está batendo, o Espírito Santo está me incomodando com isso agora. Quando a gente lembra da reconstrução do muro de Israel, por Neemias, do muro do templo, o Senhor, ele não pega pedras novas para botar no templo, ele pega aquelas queimadas. Isso na nossa visão não é lógico, mas o que o Senhor está dizendo no mundo espiritual é que não importa o nível de dano que você está, ele vai te levantar, ele vai cumprir as promessas dele na sua vida, ele vai fazer você chegar no local que ele te prometeu, mas ele vai também te tratar, ele vai fazer com que você derrube os ídolos da sua vida, para que não tenha tanta distração, ele vai fazer você reconstruir o fundamento do arrependimento da sua fé. E eu creio que é isso que o Senhor nos chamou para fazer essa noite. Então eu vou pedir para o Ministério de Louvor vir aqui para frente.